Bota aí na tela, por gentileza, algumas imagens. Parece muito um bebê de verdade, né, gente? Tem peso, tem textura de pele, dá pra gente até ver umas marquinhas na pele, algumas veias também, iguais às de um recém-nascido, por exemplo. São os bebês reborns, bonecos hiperrealistas, que estão conquistando cada vez mais admiradores no Brasil, no mundo. O Espírito Santo não fica para trás não, tá, gente? Para uns, são itens de coleção. Para outros, serve até como uma forma de terapia emocional. Hoje a gente vai entender o que está por trás dessa febre e ouvir quem vive esse universo de perto. Minha mesa de café da manhã tá super recheada. Eu tô com alguns bebês aqui. Meninas, bom dia, sejam bem-vindas. Deixa eu apresentar vocês, vou pegar aqui a minha cola. Ó, a gente tá com a Eliane de Souza, que produz, né, bonecos, bebês reborns. Bem-vinda, Eliane. Obrigada. Bom dia pra Dia. você. Sabrina Gumiero e Helena. Tô vendo que vocês, né, Helena, tem alguns bebês reborns em casa, né? Pouquíssimos. Quantos, mais ou menos? 6, só 6, gente. Todos são seus, Helena? Que bacana. E a gente está aqui também com a Maria Fernanda Lima, que é psicóloga e vai participar desse café, dessa conversa. Bem-vinda, Fê. Prazer estar aqui. Gente, você com certeza também está acompanhando aí de casa, na internet, alguns famosos, né? Virou uma febre. Os bebês reborns já existem há um tempão, mas agora eles viraram uma febre aí novamente. Graciane Barbosa também anunciou que está com um bebê reborn em casa. E eu queria saber da Sabrina e da Helena, quando que vocês tiveram o primeiro boneco em casa e como que surgiu esse desejo, essa vontade? Conta pra gente. Então, bom dia. Foi na pandemia. A Helena sempre se identificou com bebês. Ela nunca foi uma criança que gosta de brincar de Barbie. Ela sempre gostou de bebês. E ela me pediu a primeira com olhinho aberto, depois ela quis uma com olhinho fechado. E foi cada vez uma característica diferente que ela não tinha. Até que a última foi agora essa de silicone sólido que a Eliane produz, que ela é mais realista, porque ela chupa a chupeta de bico, ela faz um movimento de sucção Mostra da pra chupeta. gente, mostra pra gente. Mostra aí. Eliane que produziu essa? Sim, Legal. do silicone sólido. Olha só, gente, no colo a textura tira a parece chupetinha, demais. E a chupeta que ela faz, chupa o... Faz um movimento de sucção da ela chupa chupeta. mesmo. Olha só, gente. E é isso que ela queria, essa realidade. Helena, de onde que surgiu essa ideia, essa vontade? Você tá com o microfone perto da sua mamãe, vai dar pra gente ouvir. Alguma amiguinha na escola já tinha bebê reborn? Já. Quando eu era... Não, foi em 2018, na pandemia. Como não podia sair de casa, eu não tinha ninguém pra brincar. Aí foi que minha mãe comprou minha primeira bebê. Que legal! E aí depois vieram várias outras amiguinhas para compor aí a turma, né? Deixa eu conversar aqui com a Eliane, que produz, né, esses bebês e produziu também um dos bonecos aqui da Heleninha. Como que você entrou nesse mercado, né, Eliane? Porque não é uma novidade, já está aí há algum tempo, mas vem mudando, né? Por exemplo, esse bebê que você produziu aqui para Helena é surreal. A gente olha para ele, né, o peso, a textura no colo. Você me empresta aqui, Helena? Deixa eu pegar aqui para eu ver de perto. Gente, só pegando de perto para acreditar mesmo, ó. Obrigada. Olha isso aqui. É pesado, gente. É pesado de verdade, tá? Deixa eu aproximar. Então, Helena, como é que surgiu, como é que você entrou nesse mercado? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer, né, a Rede Tribuna por ter me feito esse convite, de estar aqui mostrando um pouco do meu trabalho, né, agradecer também a todos, a apresentadora. E aproximadamente, assim, uns 6 anos eu iniciei, né, eu entrei no mundo reborn. Foi tudo através, assim, após a minha gravidez, eu tive a minha filha. E minha filha, assim, ama muito também esses bebês reborn. E daí surgiu aquela vontade de estar trabalhando, de estar fazendo. E daí surgiu esse desejo todo de estar nesse mundo aí. E o processo de produção, porque quando a gente vê os detalhes, eu tô olhando de perto, gente, é surreal, é muito impressionante, assim. Tem as marcas como de um bebê mesmo. Eu imagino que seja um processo de produção muito minucioso. Quanto tempo para produzir uma boneca como essa daqui da Helena, por exemplo? Tem nome, Helena? Tem. Qual que é o nome dela? Aurora. Desculpa, Aurora, eu tô chamando aqui Aurora. Quanto tempo para produzir uma boneca como a Aurora? Então,
Geralmente, para produzir ela, além de artista reborn, eu também sou escultora, né? Então, além desse processo todo, geralmente, a gente produz ela, faz a forma, tudinho, e demora aproximadamente assim, umas 48 horas para produzir ela, para ficar durinha, né? Para a gente poder desmoldar. Mas para ficar pronta, finalizada, é mais ou menos de uns 7 a 15 dias. Nossa, é até rápido. Eu achei até que fosse mais tempo, porque é tão minucioso, né, que a gente imagina que dure mais tempo. Agora, a gente está falando aqui, né, da Helena, sua filha, uma criança que vê tudo isso, tem coleção das bonecas como uma grande brincadeira, né, que é uma delícia esse mundo. É tão bom a gente ver criança brincando de boneca, mas a gente está observando, né, Maria, esse movimento em torno das bonecas reborns que voltou à tona agora com artistas. Tem a Graciane Barbosa falando que agora sempre quis ter um filho de verdade e agora tem um bebê reborn. Eu acho que existe uma linha tênue aí, principalmente quando a gente fala de adultos que querem ter o bebê em casa. Em que momento que a gente pode fazer uma diferença? Não, é uma coleção, é saudável, é uma brincadeira, é um momento de distração ou não, peraí, a pessoa está usando o boneco como uma fuga para substituir ali, de repente, um bebê de verdade. Quando que esse alerta deve ser ligado? Bom, a gente percebe esse movimento grande e ele estourou aí nas redes sociais e encontrou um lugar muito de patologia. Então, a gente vê as pessoas criticando essas mulheres, porque é tranquilo, né? Você vê uma mãe e uma filha. Sim. A sociedade coloca isso como algo positivo. Agora, quando é só a mulher, isso vira um grande problema, que é o que está sendo levantado. Agora, sim, vai depender do espaço que esse objeto, esse bebê reborn, vai ocupar na vida dessa pessoa. Entendeu? Porque ele pode ocupar um lugar terapêutico em relação ao luto, em relação a uma mulher que sempre teve o desejo de estar nesse papel social chamado mãe. Então, ser mãe de um bebê reborn ocupa esse lugar na vida dela. Quando a gente fala do luto, uma mãe, né, que perdeu uma criança ou que nunca pôde gerar uma criança, e ela encontrar nesses bebezinhos um afeto. Agora, quando isso prolonga, quando ela fica nesse universo da fantasia, do brincar durante muito tempo, é um alerta que a gente precisa entender. Poxa, o que está acontecendo? Qual é a função que esse bebezinho tem na vida dessa pessoa? É terapêutico? É trazer para o concreto algo emocional que ela não tem acesso e ela deposita nesse objeto isso? Aí passamos a perceber algo adoecedor. Mas, gente, nem tudo é patológico. Às vezes é coleção. Às vezes não coloca afeto nesse bebezinho. Coleciona. E existem movimentos. Isso, existem movimentos. Teve lá no Parque Ibirapuera, né, aquelas pessoas que colecionam, passando aquele momento, curtindo um momento. Então, isso não é adoecedor. Perfeito. Não é adoecedor. E eu acho interessante que existe a problematização da mulher que tem um bebê reborn, mas, por exemplo, tem tantos homens que têm coleção de carrinho em casa e que às vezes até brincam ali um pouco, né? Ficam ali passando pano e ninguém fala disso. Na Copa, que eles ficam alucinados na troca de figurinha. Você vê desde a criança até o idoso ali curtindo aquele momento. Mas não é considerado socialmente reprovado. É legal. E por que a mulher não pode brincar, não pode trocar, não pode a roupinha, ter esse momento e depois voltar para o concreto da realidade e viver a sua vida? Exatamente. A gente tem que trazer essa discussão. Vocês estão vendo aqui, vocês dá para ver, tem um bercinho aqui no nosso bate-papo também, no nosso estúdio, porque tem todo o universo em volta dos bebês reborn. Não é você só, não é, Helena, teu bebê tem que ter ali todo o enxoval completo, né? Berço, roupinha de cama, roupinha dos bebês, como é que funciona lá na sua casa? A gente vai nas lojas, ela pede para comprar sapatinhos para bebê reborn. Eu falo, minha filha, não tem como. Que seria para bebês, para as bonecas. Acontece muito isso. E aí, tem um guarda-roupa só para a Aurora e para as outras bonecas, Helena? Tem. Um guarda-roupa específico? Não, são 2 gavetas de roupa de sapatinho, uma de acessórios e tem um mini armário. Tem uns brinquedinhos, umas coisinhas assim para ela.
que legal. Ó, você já tá com outra aqui no colo. Gente, a textura, eu que tive bebê em casa agora, recente, é igual. O peso aqui no colo, bem que meu bebê é muito mais pesado, também já tá muito maior. Agora, amiga, me conta, quando a gente fala de ter uma boneca dessa em casa, muitas crianças têm o desejo, muitas mulheres falam, não posso pagar, porque é caro pra caramba. Na sua produção, por exemplo, varia de quanto até quanto uma boneca como essa que você tá segurando, por exemplo? Sim. Essa aqui, por exemplo, né, ela tem 45 centímetros. Geralmente, assim, questão do valor, vai muito assim, questão do tamanho dela e não só o tamanho. Quanto mais você trazer o realismo na bebê, então mais, né, caro fica. Vai agregando valor, Isso. Né, ao trabalho. É porque, igual eu tô vendo aqui, igual tem as de vinil e no caso as minhas são de silicone sólido. Ah, tem uma diferença Tem aqui, uma né, diferença, nesse material, tô observando também. Sim, que você pega a de vinil, ela é uma borracha, feita de borracha, uma camada fina, e ela é oca. Se você apertar ela, ela é completamente, todos os membros dela é oco. Essa aqui é de vinil? A de vinil. As minhas, essas aqui, elas são de silicone. Se vocês olhar, ela abre a boquinha, ela tem linguinha. Ó, deixa eu tirar essa a daqui que tá chupetinha. comigo também, ó. Então, a boquinha fica no formato sim. da chupeta. Aí ela tem linguinha, abre a boquinha. Se você apertar, você vai sentir que dá é como se você estivesse apertando mesmo a pele humana. Muito parecido. E tem sistema urinário também. É mesmo? Sim, você dá mamar, mama, faz xixi. No caso, o sistema urinário... A Aurora tá de fralda, ó. Não corremos riscos aqui no estúdio. Sim, mas no caso também, questão do sistema urinário, essa daí não tem sistema urinário. Ah, tá. Essa daí, é porque é a partir das maiorzinhas que a gente faz com o sistema urinário, né? Então varia. Em questão de valor, varia. Vamos supor, essa menorzinha, que é 35 centímetros, é em torno de uns 1.350 a 1.500. Essas daqui, que é 45 centímetros, está em torno de 2 a 2.500. Mas tem as maiores, que pode chegar, tem valores mais altos. Mas no meu caso, das minhas, chega até 5.000. Perfeito. E qual que é seu principal público? Tem homens, por exemplo, que já te procuraram? Já, é mesmo? já Conta teve pra homens. gente. No caso, igual ela estava falando aqui sobre a respeito, né, de uma adulta comprar. Eu já tive cliente já que comprou, que perdeu a filha e adquiriu uma porque queria, assim, trazer as lembranças, dar um conforto, né, pra pessoa. E tipo assim, ela tinha tudo, ela fez o enxoval, assim como ela falou, tinha o quartinho, o bercinho, tudinho. E eu acho, assim, que isso ajuda muito, né? Nesse momento, assim, que a pessoa estiver passando. Eu acho que é super válido, assim, ajuda bastante. Né? E mamãe, a brincadeira fica só por conta da Helena ou a mamãe de vez em quando vai ali também dar um cheiro das bonecas? Não tem esse costume, não tem esse hábito. Mas como é que você enxerga, assim, o envolvimento da Helena com as bonecas e esse momento que é tão gostoso a gente ver criança brincando de boneca hoje em meio às telas, né, gente, a internet. Como é que é pra família ver a Helena tão envolvida assim? Eu acho super saudável. As amiguinhas dela vão lá pra casa, elas adoram brincar de mamãe e filhinha, tudo bem lúdico. Eu vejo de uma forma bem saudável. Bem positiva. E, bem Fernanda, positiva. eu acho que isso é importante a gente falar também. A gente está falando de adultos, né, que têm a coleção, que gostam do Reborn, mas a gente também está falando de crianças que estão voltando aí. Que legal esse movimento de retorno, indo né? Pro lúdico, pro brincar, pro fantasiar, por aprender a cuidar, a zelar. Então, assim, olha que lindo, né? Que é talvez contra a maré que a gente está vendo. Então, a volta, né, de chamar a atenção desses bebês traz algo positivo. Não só para as crianças, mas para os adultos também. Deixa a mulher fantasiar, né, curtir o momento dela. A gente até o excesso não tomar um lugar de adoecimento. Perfeito. A gente tinha até uma imagem, não sei, tantas... ali, ó, a maternidade. Alguns lugares tem a maternidade dos bebês reborns. E a gente viu uma notícia que saiu recente de uma mulher que levou um bebê reborn para um pronto atendimento que ele estava com febre. Isso aí acho que já é um outro ponto, né, Fernanda? Porque aí essa precisa atitude. entender qual foi o contexto. Porque o que acontece? Os vídeos são virais. Então, às vezes, ele só está
demonstrando uma realidade que na verdade não é, só para entretenimento, para ganhar like, curtida. Às vezes a pessoa não viu o caso a fundo, é produtora, né, dos bebês, então é uma forma de divulgação. Então, assim, penso eu que a gente tem que avaliar contexto. Com certeza, com certeza. Mostra pra gente de perto essa que tá no seu colo. Eu tô impressionada, gente. Tem lacinho e tudo, tem brinquinho. E aí os cílios, não, sobrancelha e cílios é impressionante. As veias também. Será que fica mais fácil se eu segurar ou você consegue fechar daí, André? André tá fechando para mostrar os detalhes. Os clientes podem fazer pedidos específicos? Olha, eu quero com característica assim, sabe? Como é que funciona? Sim, pode. Inclusive eu trabalho também, né? Eu tenho a pronta entrega, mas também eu tenho por encomenda, justamente legal. por causa disso, para o cliente se sentir à vontade, que às vezes alguns exigem o tom do cabelo, às vezes alguns querem trazer, assim, aquele traço, né? Que queira mesmo, aí a gente já pega e eu já deixo, assim, faço por encomenda, justamente para isso, para a pessoa poder ter essa opção de escolher os olhos, o cabelo, tudo isso. Mas você vê que, inclusive, o bebê de silicone tem uma grande, assim, diferença, né? Por mais que as bebês de vinil são lindas. Sim. Mas as de silicone, você vê ao pegar, você sente. Sente, a textura, o peso é diferente. Aqui, bem, Fernanda, pode pegar bem diferente mesmo. Vamos espalhar, tem um monte de bebê aqui, vamos espalhar, cada um. É algo bem, se quiser pegar essa daí do becinho também. Vou pegar uma do becinho, tá dormindo. Tá dormindo. Vou acordar ela aqui rapidinho. Olha como é que é pesado, a gente é pesado. Olha que lindo. Gente, nosso tempo tá acabando. Esse daqui é tão lindo, tem o cabelo pretinho, gente. Olha que gracinha. E essas bebês são exclusivamente, assim, totalmente artesanal, porque como eu falei, eu também sou escultora. Foi eu mesma que esculpi, fiz todos os detalhes, que foi o protótipo, né, que a gente faz, para depois produzir a forma, para depois produzir o bebê e vir com a arte reborn. Então, assim, ela é 100% artesanal. Esse modelo, tem outros modelos também, mas essas é exclusivamente assim, artesanal, feito totalmente pela gente. Que legal. Gente, nosso tempo acabou. Só para finalizar, Helena, vai ter mais boneca na sua casa ou chega? Mais 5. Mais 5! Você que lute, hein, mãe, meninas? Totalizando. Obrigada pela participação. Obrigada Vamos encerrando o nosso Tribuna amanhã, junto com essa criançada linda que está aqui no estúdio com esses bebês. Beijo para vocês. Até amanhã, às 8h15. Obrigada, meninas. Obrigada.